Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos na psicografia de Carlos Bacelli, sob orientação do espírito de Irmão José. E nós vamos trabalhar o livro O Céu Te Escuta, o capítulo 32, que se chama Invencíveis, ok? Invencíveis. Toda e qualquer virtude que consigas interiorizar torna-se em força invencível nos embates que porventura venhas a travar contra as adversidades do mundo exterior. Então veja, você pode até nesse momento chama invencíveis, você pode estar até fazendo um paralelo com os incríveis, porque realmente é incrível você interiorizar uma virtude e fazer com que ela se torne uma força invencível contra as adversidades do mundo, como ele coloca aqui. Mas, tirando o desenho animado à parte, os incríveis à parte, toda e qualquer virtude que consigas interiorizar, imagine uma virtude que você já tem interiorizado. Pensa, deve ter alguma virtude que você já conquistou. Torna-se em força invencível nos embates que, ou seja, aquela virtude conquistada, assimilada, que já está arraigada, aquela virtude que você sabe que essa ninguém te tira mais, torna-se força invencível nos embates que, porventura, venhas a travar contra as adversidades do mundo externo. Todos nós temos adversidades. O que faz a gente superar as adversidades são as experiências, são os aprendizados, as conquistas, mas quando a gente tem um valor interiorizado, não é simplesmente uma vivência de uma experiência 15 anos atrás, está interiorizado. Vocês vão lembrar, lá no livro Reforma Íntima Sem Martírio, no capítulo que fala Fé nas Vitórias, o capítulo Fé nas Vitórias, ele coloca para nós, ela, a irmã Sudufo, ela coloca para nós que é para a gente avaliar os valores que a gente já tem conquistado. Os valores que a gente já tem. Não para a gente se vangloriar, não para a gente se acomodar, nada disso. É para a gente ficar preso nesses valores como estímulo para conquistar outros. Porque tem valores que a gente já tem conquistado. Pense em um valor que você já tem conquistado. Esse ninguém te tira. Pense. Às vezes você tem um valor, olha, realmente eu sou mais paciente. Ou eu já sou completamente paciente. Ou eu sou objetivamente caridoso. Ou eu sou perfeitamente envolvido com a dor do próximo. Eu sou extremamente solidário, mas pense um valor que você tem conquistado. Por quê? Este valor, ele vai te fortalecer contra as adversidades do mundo exterior. Por isso que a gente precisa dele. Quando a gente avalia um valor que está conquistado, fica muito mais fácil para a gente. Porque quando a gente acha que não tem valor nenhum, parece que tudo é problema. Parece que todas as adversidades irão nos superar, e não é isso. E aí ele diz mais, quase todas elas, consideradas pelos céticos como manifestação de covardia moral, quase todos os valores conquistados, quase todas as situações envolvidas, consideradas pelos céticos como manifestação de covardia moral, são vivas demonstrações de coragem do espírito no campo da autossuperação. Quando a gente já dá conta de não corresponder socialmente àquilo que está sendo cobrado de forma agressiva, de forma arrogante, de forma petulante, quando a gente já dá conta de não responder assim, é considerado por terceiros que assistem como covardia moral. Enquanto a espiritualidade, ela valoriza, porque aquilo é uma conquista. Quando você já dá conta de não mais resolver aquela questão, por exemplo, com agressividade. Por que você não resolve aquilo ali com agressividade? Porque você tem calma, você tem equilíbrio, você tem discernimento, valores conquistados. Valores conquistados. Tá claro isso?
Por isso é que ele coloca para nós, todas elas, ou seja, todas as virtudes, consideradas pelos céticos como manifestação de covardia moral, aquele que não acredita em nada disso, ele vai assistir e vai falar assim, isso é um covarde. Considerado pelos céticos como covardia moral, são vivas demonstrações de coragem do espírito no campo da autossuperação. Mas aí, gente, eu quero trazer vocês para uma reflexão. Imaginem, fazer uma perguntinha para vocês aqui para a gente pensar junto. Se a partir de hoje, nós aproveitarmos todas as oportunidades de fazer caridade, nós vamos aproveitar todas as oportunidades de caridade, de equilíbrio, de trabalho, de oração, de solidariedade, de acolhimento, de paciência. A gente vai aproveitar todas as oportunidades. Imagine que você que está me ouvindo vai viver mais 30, 40 anos e você vai se dedicar completamente às virtudes. Você vai se dedicar a todas as virtudes. Todas. A partir de tudo que você conhece, você passa a se dedicar. E eu também. Nós faremos isso juntos. Eu também vou me dedicar, se eu for viver mais 30 anos, mais 40, eu vou me dedicar o tempo todo às virtudes. Combinado? Então, vocês acham que a gente já desencarna quase anjo? Vocês acham? Olha bem, nós vamos dedicar a partir de hoje a tudo que a gente já aprendeu, porque nós já temos vários valores aprendidos, eu não vou dizer conquistados. Por quê? Porque aprendizado é uma conquista paulatina. O que já está aprendido, o que já está arraigado, o que já está institucionalizado dentro de nós, aquilo ali é valor que jamais sairá de dentro de nós. Imagine, a gente desencarna daqui a 30, 40 anos só praticando. A gente já desencarna quase anjo? Vocês estão pensando, né? Uns acham que sim, outros respondem que não. Essa pergunta que eu estou colocando para vocês não é invenção minha, não. Vamos lá no Livro dos Espíritos? Olha o Livro dos Espíritos colocando para nós aqui a pergunta de número 192. É a pergunta que Kardec faz para a espiritualidade. Ele é quem faz. Pode, por um proceder impecável na vida atual, ele fala por um proceder impecável na vida atual. Eu estou perguntando para vocês nos próximos 30 anos, como se a gente tivesse tomado essa consciência hoje. Tomamos conhecimento hoje, mas ele fala, pode, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Ou seja, a gente já pode chegar à angelitude sem passar por graus intermediários? Isso com uma caminhada impecável, ok? A pergunta que a gente fez em outras palavras. Olha a resposta dos Espíritos. Não. Pois, o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. O que nós achamos que é perfeito, na conquista dos valores atuais que conhecemos, ainda está longe da perfeição. Muito longe da perfeição. Tá certo? Tanto que ele coloca, há qualidades que eles são desconhecidas e incompreensíveis. Existem valores que hoje a gente desconhece e que para a gente, de tudo que a gente vai lendo, vai estudando, vai divulgando, vai convivendo e vai vivenciando, de tudo, ainda fica muito aquém do que ainda temos a conhecer. Conhecemos nada. Quando a espiritualidade responde para Kardec a qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis, ele diz mais, poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. A resposta continua, eu não vou me estender nela. Vocês vão, por essa resposta aqui, vocês vão entender
aqui ela fala, nós já até fizemos um vídeo a respeito que se chama A Natureza Não Dá Saltos. Nós já falamos isso em outros vídeos. É isso aqui, ó. A natureza não dá saltos, gente. Se ela não dá salto, eu vou colocar tudo em prática para quê? Para que eu esteja em condições de entender outros valores que estão para aparecer quando os atuais estiverem sendo colocados em prática. Está claro isso? Só para vocês entenderem, então, de forma próxima do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. Olha só. Entre 1870 e 1880, inventaram uma máquina bacana demais que se chamava máquina de escrever. Essa máquina de escrever perdurou aproximadamente 100 anos, a chamada máquina de escrever manual. Quem fez curso de datilografia vai lembrar disso. Você estava lá datilografando, tinha as lições e tal. Depois você ia com a mão, quando dava o sinalzinho, você ia com a mão na alavanca e voltava o carro. Os mais jovens não estão entendendo isso que eu estou falando. Depois eu vou pedir aos mais velhos que apresente para eles uma máquina de escrever, até para entender essa linguagem. Tá certo? Você imagina, a gente ficava lá datilografando usando os 10 dedos, sendo que o polegar ele era utilizado apenas para espaço, só para o espaço. E a gente datilografava com os outros dedos. Ok. 100 anos depois, aproximadamente, inventaram a máquina de escrever elétrica. Porque a primeira, ela era manual, dava o sinalzinho. Quando dava o sinalzinho, a gente sabia que estava na hora de terminar a página, porque você não precisava de olhar a página, você olhava o livro. Você olhava a lição, você olhava o texto e ia datilografando ali. Dava o sinalzinho, tim! Você ia lá e voltava o carro e continuava. Dava o sinalzinho de novo, tim! Você voltava o carro e continuava. Enfim, datilografia, que os jovens nem sabem o que é isso. E aí passaram-se os anos. Um século depois, veio a máquina de escrever elétrica e você não precisava mais de usar a alavanca para voltar o carro. Você estava datilografando, dava o sinal, você ia numa tecla com o dedinho e voltava o carro. E o carro bailava em cima da mesa. Lembram disso? Antes da gente praticamente aprender a datilografar na máquina elétrica, surgiu a máquina eletrônica. Passada a máquina eletrônica, que a gente nem ficou sabendo do funcionamento dela direito, surgiu o computador. O computador, não importa o tamanho, o trombolho que ele era, ele tinha um teclado. O teclado do computador da década de 80, principalmente da década de 90, ele respeitava o teclado da máquina de escrever da década de 1870. 120 anos depois, o teclado era o mesmo. E aí veio o notebook, e vem o tablet, e vem o seu celular, e vem o seu relógio, o Watch o quê, Cássio? Fala alto aí para nós. Apple Watch. Você imagina, gente, essa Apple inventa também, né? E aí você imagina, vem tudo isso, sabe o que acontece? Eles estão respeitando o princípio do teclado da máquina de escrever, 130, agora, há quase 150 anos atrás, estamos em 2024. Imaginem vocês. Veja se o computador teria condições de ser inventado em 1870. Gente, nós não daríamos conta. A gente vai fazendo degrau a degrau. Se a natureza não dá saltos na evolução técnica do movimento social, imagine na evolução moral nos nossos movimentos de crescimento espiritual. Não tem salto, gente. E aí eu retomo a pergunta. Por mais que nós façamos e precisamos fazer, por mais que façamos, não significa, entretanto, que a gente vai dar um salto e a gente já desencarna anjo e já vai ser recebido por Jesus. Olha, se Deus permitir que a gente seja recebido pelo mentor espiritual, olha, já está de bom tamanho. Então, nós vamos fazer o melhor que a gente puder. Está claro isso?
Por isso a necessidade de conquistarmos os valores, lembra o nome do texto? Invencíveis. Para que esse valor fique arraigado em nós. Você imagina, nós aprendemos a datilografar com todos os dedos. Hoje, a gente está lá só com o polegar. Os mais adestrados usam só o polegar. Os menos adestrados usam só o indicador. Segura com uma mão e com o outro fica tic, 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 tic. Antigamente tinha teste para entrar na empresa se você datilografava. Hoje, a maioria de vocês que assistiram, que fizeram aula de datilografia, eu entendo, nós somos dessa mesma época. Nós tivemos aulas de OSPB, moral e cívica. Lembram disso? É a nossa época, tá? Enfim. Não há, por exemplo, qualquer luta que, contando com o tempo como aliado, a virtude da paciência não consiga vencer, impondo derrota definitiva ao que possa se lhe opor. E aí, olha, ele vai falar para nós aqui de algumas virtudes. Algumas virtudes, ok? Entre elas, ele está citando para nós a paciência. Não há, por exemplo, qualquer luta que, contando com o tempo, olha, primeiro, os 2 primeiros parágrafos, a gente fez esse paralelo com o social, falando da importância da virtude que pode ser alicerçada em nós para vencermos desvalores. Aí ele começa a historiar alguns. Não há, por exemplo, qualquer luta que, contando com o tempo como aliado, a virtude da paciência não consiga vencer, impondo derrota definitiva ao que possa se lhe opor. Aqui ele está falando da virtude da paciência e eu quero lembrar 2 situações. A primeira que nós temos, é tão difícil, gente, a paciência, ela é tão difícil de ser conquistada que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem que se chama a paciência. Essa mensagem está assinado um espírito amigo. Nós temos 2 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, assinado um espírito amigo. 2. Uma é a paciência e a outra é dar-se-á ao que se tem. Essas 2 mensagens assinadas por um espírito amigo, o espírito amigo que assina no Evangelho segundo o Espiritismo é Joana de Ângeles. Olha, só Joana de Ângeles, do perfil moral de Joana de Ângeles, para falar para a gente sobre o dar-se-á ao que se tem e sobre a paciência. Porque é dificílimo essa conquista, é dificílimo. Quem fala para nós é Divaldo Franco. No livro Semeador de Estrelas, fala para nós o espírito amigo é Joana de Ângeles. Então, quando ela fala para nós sobre a paciência, a gente vê o tamanho da dificuldade, aí a gente faz um histórico por conhecer um pouco mais a respeito da Joana. Vocês também sabem, quando ela vem daquele período de Jesus como Joana de Cusa, que ela era esposa do intendente Cusa, do Império Romano, o que ela vivencia, e vocês vão ver na fala de Irmão X, no capítulo Joana de Cusa. Depois nós vamos vê-la como Joana de Asbage, que nasce no México. Nós podemos dizer para vocês que ela é a primeira feminista hispânica que conviveu conosco, cuja nota de 1.000 pesos no México tem a efígie da Joana de Asbage, uma irmã de caridade. Depois ela volta, reencarna no Brasil, como Joana Angélica de Jesus, e trabalha junto da independência do Brasil, inclusive protegendo as irmãs, com o qual ela trabalhava novamente. E hoje se apresenta para nós como Joana de Ângeles, uma das orientadoras espirituais de Divaldo Franco, e que deixa essa obra para nós. Então, quando ela fala para a gente sobre a paciência, aqui nesse parágrafo tem 2 valores, que ele fala o tempo também, entendeu? Aqui ele fala também, olha, não há, por exemplo, qualquer luta que, contando com o tempo como aliado,
tendo o tempo como aliado, a virtude da paciência não consiga vencer, impondo derrota definitiva ao que possa se lhe opor. O tempo. Aí, é claro, eu não poderia deixar de ressaltar o que eu já trouxe para vocês aqui em outros vídeos, a fala do filósofo Sêneca, que nasceu no ano 4 a.C., desencarna no ano 65 da era cristã. Ele nasceu em Córdoba, na Espanha, desencarna em Roma, na Itália. Muitos o colocam como filósofo romano, mas ele era espanhol. Mas quando criança ele foi para a Itália. O nome dele é Lúcio Aneu Sêneca, mas na filosofia ele é chamado Sêneca. E ele coloca para nós, contra o mal, 3 atitudes. Olha bem, paciência, silêncio e o tempo. Veja, quando ele fala paciência, silêncio e o tempo, nesse parágrafo, o irmão José já coloca a paciência e o tempo. E ele está falando isso para nós há 2000 anos atrás. Está claro? Ou seja, o irmão José está reforçando o que disse Sêneca para nós. Ok? Através da virtude da humildade, que sempre fala por último, é que, sem violência alguma, a voz da verdade se expressa, obtendo o reconhecimento dos que dela duvidam. Através da virtude da humildade, que sempre fala por último. Vou lembrar um pouquinho a própria história da doutrina espírita. Kardec foi convidado para participar da reunião na casa de um dos alunos dele lá, porque a mesa mexia, o cesto de flores girava, a cadeira girava, as mesas girantes, né? A mesa respondia aos curiosos que estavam ali. Kardec foi lá. O aluno chamou, e Kardec era um magnetizador, além de ser culto, além de ser educador, além de estar envolvido com as ciências matemáticas, além de estar envolvido com a ortografia francesa, com a gramática francesa, além dele estar envolvido com o estudo dos astros, além de cientista, ele também trabalhava com magnetismo. Quando o aluno falou para ele, o que ele colocou? Isso é magnetismo. Não, professor, eu gostaria que o senhor fosse na minha casa. Não é magnetismo. Vão lá na minha casa. Enfim, Kardec foi. No primeiro dia, todo mundo perguntava e a mesa respondia, dava toques e tal. Kardec só olhou. Perguntaram para ele se ele queria fazer alguma pergunta. E ele não perguntou nada. Ficou caladinho. Porque para ele era só magnetismo. Quando ele viu que a mesa era inteligente, e nós sabemos que não existe mesa inteligente, porque o que compõe uma mesa, o que compõe toda matéria é carbono, toda matéria tem carbono, tudo que é matéria. Então ele sabia que não era o carbono pensante. Ele fala, tem alguma coisa a mais aqui. Na semana seguinte ele retorna na mesma reunião. E aí ele já começa a fazer perguntas dirigidas de conformidade com o que ele planejou naquela semana. E aí vem as perguntas inteligentes, que aí já não era a satisfação de uma curiosidade superficial. Então, por que eu estou fazendo essa observação para vocês? Porque através da virtude da humildade, que ele coloca com H maiúsculo, Kardec silenciou, humildade, que sempre fala por último, é que, sem violência alguma, a voz da verdade, e aqui ele coloca V também maiúsculo, se expressa obtendo o reconhecimento dos que dela duvidam. E aí entra Kardec, trazendo a voz da verdade. Ele foi um dos últimos a se posicionar e veio com perguntas absolutamente dirigidas, coordenadas. Tanto que o primeiro livro dos Espíritos saiu com 501 perguntas. Se eu não me engano, 501 perguntas. Mas estava faltando mais para completar. E aí veio a complementação da obra. Eu não vou nem dizer para vocês se foi a primeira edição, porque eu não sei essa informação. Eu sei que os primeiros... Por quê? Porque na primeira edição ele já veio com 1018 perguntas. Mas
O primeiro que ficou pronto tinha 500 e poucas, 501 ou 505. Mas ele viu que faltava. Ele não se contentou. Porque aí entrou a voz da verdade. Humildemente ele continuou trabalhando. Veja, nós já temos 2 valores no parágrafo anterior, que é o tempo e a paciência. E agora ele fala da humildade e da verdade. Quando endossadas pela perseverança, e aí ele colocou mais um valor, perseverança. E aqui vocês vão lembrar, quando a gente fala perseverança, que lembra a gente a palavra esperança. Lembra quando nós já fizemos referência ao radical per? Ou seja, é você aprofundar na esperança, mas não é a esperança do esperar, a esperança do esperançar, como ensina para nós Paulo Freire, no ano de 92, que ele criou o esperançar, verbo esperançar. Não é aquele que tem a esperança que as coisas mudem, esperança que alguém faça alguma coisa, esperança que Deus vai fazer por nós, esperança que aquelas pessoas vão mudar a maneira de pensar. Para! Não é essa a esperança, não. Essa, muita gente está com a esperança do esperar. Por isso é que Paulo Freire faz essa analogia com o esperançar. Por quê? Porque é a esperança da perseverança. É o esperançar de quem está lutando. É o per. O per é um pouco mais, é o limite da esperança. É o limite. O radical per é o limite. Nós fizemos essa colocação para vocês. Tá claro? Que o per, o que é o per? Nós colocamos lá que tem o hipoclorito, o clorito. Quando você quer aumentar um pouquinho mais, para não colapsar a molécula, vem o cloreto. Aí você aumenta um pouquinho mais de átomo para não colapsar a molécula, vem o clorato. E aí no limite vem o perclorato. O per é o limite. Para não colapsar uma molécula, o per é o limite. Se o per é o limite lá na química, nós temos o per no nosso vocabulário. Nós temos o per, por exemplo, percorrer. Você corre, corre, corre. Aí você volta, vou fazer aquele trecho de novo. Você percorre. Você lê um livro, você lê, você percorre. Você vai ler de novo, você percorre aquela leitura. Por quê? É o correr aquela leitura de forma mais atenta. Percorrer. Você tem uma programação que está feita, mas você quer que ela fique bem feita. Você faz com que ela fique perfeita. Então o per tem esse radical, a palavra tem esse radical per, que é o limite do melhor que está sendo feito. Então a gente traz para o lado espiritual. O perseverante é aquele que tem uma esperança de luta, de envolvimento, de batalha, de não desistir. Tanto que a gente traz para o significado do amor. O que é o amor? Você quer amar, que é você dar de si, fazer pelo outro, doar para o outro, amar. Mas quando você quer o limite do amor, entenda, quem ama, doa. O limite do amor, perdoa. Lembra? Eu estou só repetindo essas explicações que a gente já trouxe, para a gente entender quando ele fala para nós aqui da perseverança. Olha bem, quando endossadas pela perseverança, a virtude que enseja a conquista dos inamovíveis valores da vida, todas as demais virtudes que o Cristo nos ensinou termina por prevalecer e transfigurar aparentes fracassos em definitivas vitórias da alma. Quando a gente persevera, quando a gente conquista a virtude, persevera, todas as outras que estão chegando, elas vão se consolidando. Todas as demais virtudes que o Cristo nos ensinou terminam por prevalecer e transfigurar aparentes fracassos em definitivas vitórias da alma. Que aquilo que é fracasso para terceiro é vitória para o seu estado íntimo, é vitória para o nosso estado íntimo. É isso aí que tínhamos para trazer. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.